Olá! Você já foi vítima de algum ataque ou golpe na internet? A ocorrência de crimes virtuais tem aumentado e preocupado governos, empresas e cidadãos. Esse é o assunto principal desta edição, que vai abordar também o que diz a legislação e a jurisprudência dos tribunais sobre antecedentes criminais. TRF da Primeira Região condena 2 pessoas por receberem dinheiro de origem fraudulenta em suas contas bancárias. Justiça assegura expedição de certificado a vigilante que participou de curso de reciclagem, mas não tinha recebido o documento por causa de condenação por infração de trânsito. Acompanhe, a partir de agora, no Inteiro Teor. As queixas são as mais variadas, mas medidas simples podem ajudar a sair da mira direta dos criminosos que continuam agindo na internet, mesmo com a diminuição da impunidade. Como no caso em que o TRF da Primeira Região condenou 2 pessoas por receberem em suas contas bancárias dinheiro desviado por meio de fraudes. Confira com Rafael Braga. Animado com uma compra bem-sucedida que fez pela internet, Adson Nunes resolveu fazer outro negócio online, adquirir uma geladeira. O preço, segundo ele, estava bem em conta, mas o gestor comercial não teve a mesma sorte nesta segunda operação que ele pagou via boleto. Imprimimos o boleto, no boleto saiu a logomarca dessa empresa, o nome certinho, tudo bonitinho, o valor, tudo certo. No dia seguinte, minha esposa foi pagar e ao pagar ela não reparou que o nome que apareceu no momento que ela foi pagar o boleto era um nome e também não era um nome de uma empresa, era um nome pessoa física. Ligamos na empresa depois de um certo tempo, uns 5, 6 dias que pagamos o boleto, para saber a previsão de entrega e simplesmente a gente não viu esse número de pedido. Quando nós pagamos o boleto, gerou o número de pedido tudo igual ao primeiro pedido, sem problema nenhum. E aí a empresa informou a gente que a gente tinha caído num golpe, que era pra gente ir à delegacia registrar uma ocorrência. Então ficamos no prejuízo de R$ 1.200. O advogado Arthur Oliveira ouve com frequência relatos como esse de clientes vítimas de golpes na internet e que buscam uma reparação. Segundo Arthur, uma das principais queixas relacionadas a crimes cibernéticos diz respeito a operações bancárias fraudulentas, como num caso em que ele atuou junto à Justiça para defender o cliente de uma instituição financeira. Os criminosos utilizaram esses dados pessoais para abrir contas em instituições bancárias, principalmente aquelas que não requerem a presença da pessoa. E por acaso ele recebeu um cartão de crédito em sua residência e acabou pesquisando no registrato do Banco Central e descobriu que haviam várias contas em seu nome, nenhuma com débitos, mas com várias movimentações nos cartões de crédito. Só em 2021, o Brasil registrou mais de 4 milhões de casos ou de tentativas de fraudes. O número representa um aumento de 16,8% em relação a 2020 e é o mais expressivo de toda a série histórica do levantamento, que começou a ser feito em 2011. Segundo a Serasa, o segmento de bancos e cartões foi o principal foco dos golpistas no ano passado. Foram 2.300.000 tentativas de fraude, o que representa um aumento de 33,3% na comparação com 2020. Um desses casos aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi denunciado na Justiça Federal e acabou vindo parar aqui, no TRF da Primeira Região, em Brasília. Um homem e uma mulher foram condenados a 2 anos de prisão por causa de uma transferência eletrônica fraudulenta de R$ 1.710 da conta de um cliente da Caixa para a conta deles. De acordo com o processo, não foi possível descobrir quem foi o hacker responsável pela execução da transação, mas ficou demonstrado que os beneficiários da fraude foram os réus, que recorreram ao TRF1
mas não conseguiram provar que não tiveram envolvimento com o caso. Segundo o relator do recurso na quarta turma, juiz convocado Érico Rodrigo Freitas Pinheiro, emprestar a conta bancária e sacar valores de terceiro sem tempo de reversão da operação, fruto de uma engenharia social caracterizada pela invasão de conta bancária de cliente da Caixa Econômica Federal, não torna a participação dos réus de menor importância. A ação foi processada na Justiça Federal por envolver a Caixa, mas uma série de outros crimes cometidos no ambiente virtual também atraem a competência deste segmento da Justiça, conforme exemplifica a especialista em cibersegurança Adriana Antunes, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB no Distrito Federal. Por exemplo, a pornografia, o crime de pornografia infantil, né? Crianças e adolescentes que tenham fotos, vídeos divulgados em redes sociais, por exemplo, esses crimes serão julgados, processados e julgados pela Justiça Federal. Um outro exemplo é o crime de racismo. O crime de racismo ele vai ser julgado pela Justiça Federal, muitas vezes porque ele vai ter uma repercussão nacional muito grande, muito rápida. A advogada lembra que há 10 anos o país não dispunha de legislações específicas para punir crimes cometidos no ambiente virtual, até a aprovação da Lei Carolina Dickmann em 2012. Essa lei foi publicada após a atriz ter sofrido uma violação, né? Ela teve o seu computador invadido, teve fotos roubadas e depois divulgadas na internet. A lei, então, veio para justamente punir essas práticas criminosas. Então, foi um momento muito importante já de um avanço da nossa legislação. Mais para frente, em 2014, também foi publicado o Marco Civil da Internet, que estabelece conceitos, princípios para o uso da internet. Andando mais para frente, em 2020 já, com a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente então teve um avanço ainda muito mais significativo, onde o cidadão passou a ter autonomia a decidir sobre os seus dados. Então, o Brasil tem avançado de maneira muito significativa no cenário mundial de proteção de dados, de privacidade e de punição de crimes virtuais. Isso deixa muito claro que essa ideia que muita gente tem de que o ambiente virtual é uma terra sem lei, que não dá para regular, que não dá para punir, é um pensamento muito equivocado e cada vez mais sim a gente vai conseguir fazer o ambiente virtual mais seguro para todos nós. Essa segurança começa quando o usuário, vítima de fraude, consegue reunir elementos que possam constituir provas importantes para a investigação e consequentes denúncia e julgamento dos responsáveis. Isso, segundo Raíssa Isaac, advogada especialista em direito penal, não é fácil quando se trata de crimes cibernéticos, já que no ambiente virtual, os criminosos deixam poucos vestígios físicos da conduta irregular. Após a reunião dos elementos probatórios, a vítima deverá dirigir-se a uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência e, assim, dar início às investigações. Importante destacar que em diversas cidades existem delegacias especializadas ao combate de crime cibernético. Ainda, em caso de prejuízo econômico, além do aumento de pena que poderá ser aplicado ao criminoso, é possível que a vítima busque uma reparação dos danos morais e materiais sofridos. No dia a dia, é importante adotar medidas simples, como verificar a autenticidade de links recebidos via e-mail ou no WhatsApp, mesmo que tenham sido enviados por pessoas conhecidas. Verifica a segurança e a autenticidade também dos sites que você está navegando. Então, verifica se tem aquele HTTP na URL, se tem o cadeadinho na barra de navegação. Quando for entrar em contato com as empresas, verifica sempre se tem aquele check de verificado do canal oficial da empresa. Nunca compartilhe dados pessoais, senhas, por e-mail, rede social, WhatsApp. Esses dados são seus e não devem ser compartilhados. São dicas bem valiosas e que vão te deixar mais seguro.
Até que ponto uma condenação criminal pode restringir o acesso de uma pessoa, por exemplo, ao trabalho? Afinal, depois de cumprida a pena, não deve constar qualquer referência à condenação em registros e certidões. Raíssa Lomonte mostra o caso de um vigilante que, por ter se envolvido em um crime de trânsito, quase não conseguiu o certificado do curso de reciclagem da profissão. Ele precisou entrar com uma ação na Justiça e obteve decisão favorável no TRF da Primeira Região. O artigo 202 da Lei de Execução Penal determina que, cumprida ou extinta a pena, não deverão constar da folha corrida, de atestados ou de certidões fornecidas por autoridade policial ou pela Justiça qualquer notícia ou referência à condenação, a não ser no caso de processo por nova infração penal. No caso da Polícia Federal, o documento que informa se existem registros de crimes em nome de alguém é a certidão de antecedentes criminais. Embora o Tribunal Superior do Trabalho tenha decidido que as empresas estão proibidas de exigir antecedentes criminais em processos seletivos, há exceções. Concursos públicos na área de segurança e no judiciário, por exemplo, podem solicitar a ficha. Quem se candidata a cargos cuja natureza exija grau de confiança também pode ter de provar que não possui antecedentes criminais. Chegou até o TRF1 o caso de um vigilante que fez curso de reciclagem e, ao concluir, não conseguiu homologar o certificado na Polícia Federal por causa de uma condenação por dirigir sob influência de álcool, mesmo com a pena extinta. A advogada do caso avaliou que o único jeito de resolver a questão seria um mandado de segurança contra o ato do agente da Polícia Federal. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, entendeu que negar a homologação do certificado em razão de o autor ter sido condenado por conduta que não tem relação com o exercício da profissão de vigilante fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, a Polícia Federal teve que homologar o certificado para que o vigilante pudesse exercer a atividade normalmente. Esse advogado especializado em direito criminal concorda com esse entendimento. Existem algumas profissões que demandam certos requisitos, como, por exemplo, uma profissão que demanda a idoneidade. Nesses casos, analisar esses maus antecedentes é sim algo que acontecerá, mas nós não podemos condicionar que qualquer condenação configurará um empecilho para essa idoneidade. Você tem que efetivamente julgar o caso concreto. Se eu tenho uma conduta que não está vinculada e que não gera qualquer tipo de impedimento para a prática de um trabalho digno em outra modalidade, eu não tenho como considerar esses maus antecedentes para impedir que essa pessoa exerça, então, esse trabalho. Vale lembrar que o direito de trabalhar pode ser exercido antes mesmo de a pena ser cumprida como forma de ressocialização. Para evitar o preconceito, o TST estabeleceu que a exigência da certidão de antecedentes criminais, quando não há justificativa plausível, pode caracterizar dano moral, passível de indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido. A Lei de Execuções Penais, a partir do regime semiaberto, ela já prevê aquele que está custodiado ter o direito de trabalhar. Por quê? Porque no Brasil, a pena, o fim da pena é justamente a ressocialização. E o trabalho é um meio para que se busque a ressocialização. Tendo cumprido a pena, ela já terá, de uma maneira muito objetiva, pago o preço exigido pela sociedade por aquela conduta que foi praticada. O especialista conclui que, dependendo do cargo, impedir uma pessoa de desempenhar atividade profissional fere a Constituição. Se eu trago a questão dos maus antecedentes para impedir uma contratação, no fundo, o que estaria acontecendo? Eu estaria trazendo para sempre uma pena perpétua, o que não é permitido. Ficamos por aqui, mas continuamos em contato no nosso portal e nas redes sociais do TRF1. E a gente volta na semana que vem com mais um Inteiro Teor.